Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, tá? É uma satisfação de novo estar aqui com vocês para que a gente possa dar início a mais uma aula, tá? Da disciplina de Geografia. Hoje a gente vai trabalhar com um texto aqui da página 51, tá? Eu espero que todos vocês já estejam com o livro aí na mão para que a gente possa dar início, tá? Página 51, página 52 do livro didático, tá? A gente vai trabalhar aí com esse texto, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, a gente ainda está dentro ainda do assunto dos impactos socioambientais, tá? É, sobre a ação, né, do homem e os impactos que ele causa dentro da sociedade, tá? E no meio em que ele vive. Sendo assim, a gente vai falar um pouco aqui sobre essa questão aqui. Eu vou colocar aqui para vocês, só um minutinho, deixa eu pôr aqui. Aqui, ó. Observem aqui, coloquem aí na página de vocês. Espero que todos vocês já tenham encontrado, tá? Então, a gente vai falar um pouco aqui sobre essa questão aqui do controle das águas do Rio Nilo, tá? Ah, a atual sociedade egípcia, tá? Assim como, vamos lá junto comigo? A atual sociedade egípcia, assim como a antiga civilização, ela vive uma estreita relação com o Rio Nilo, né? O único rio permanente a atravessar as terras áridas do Nordeste africano, tá? Então, vale lembrar, né, que de todos os rios ali, das bacias hidrográficas, que nós já até vimos isso, né, já falamos sobre a questão do relevo e da hidrografia, de todas aquelas bacias ali, a bacia do Congo, a bacia do Níger, tá? E de todas as bacias ali da África, tá? Tanto da África do Norte como da África do Sul, tá? A região subsaariana, é o único rio que ele é permanente, né? E a atravessar as terras áridas ali do Nordeste africano, tá? Então, se cair uma questão na prova, na atividade, você já vai saber que de todos aqueles rios, o único que consegue atravessar toda aquela região árida ali, tá? É o Rio Nilo, tá? Sendo assim, ele é abastecido desde as montanhas, né, e lagos da África Oriental e, assim, ele apresenta uma vazão mais intensa durante os meses de verão, quando o período de umidade é maior na Etiópia, de onde vem o Nilo Azul, em um de seus principais formadores, tá? Então, importante aí, né? A gente vê a importância do Rio Nilo, né? A bacia do Nilo ali para aquela população, né? Para aquela sociedade ali que vive, né? Ali no Egito, né? E em toda aquela parte da África, tá? Do continente africano. De tempos em tempos, os antigos faraós, olha só, né? Vou falar um pouquinho de história aqui. De tempos em tempos, dos antigos faraós, a ideia de distribuir a descarga do rio ao longo do ano era o que norteava os projetos para a execução de grandes obras, tá? Era o que norteava para a execução de grandes obras. É, Sendo assim, é, a mais ambiciosa delas, contudo, foi concluída em 1970, tá? Que era a grande barragem de Assuã. Então, essa barragem aí foi construída, tá? Ali, é, às margens ali, né? Esse projeto ali foi construído às margens do Rio Nilo ali, tá? Então, foi um grande projeto, tá? Que aconteceu em 1970. Agora vamos falar um pouco aqui sobre a questão do Lago Nasser, tá? Ele foi criado pelo represamento e ele abrange uma área de 5.700 quilômetros quadrados e ele tem capacidade de armazenar água acima das, das necessidades de regularização das variações da vazão e do rio, né? Diferentemente do que aconteceu com milhares de anos, né? Tornou-se possível, a partir dessa represa, aplicar irrigação o ano todo e não apenas na época de enchentes sazonais, ampliando a quantidade de colheitas anuais. Contudo,
A jusante da Grande Barragem, ou seja, o rio, o rio Baixo, o Nilo, é apenas um canal com vazão bastante reduzida. A represa conseguiu distribuir o volume de água no decorrer do ano. No fluxo total das águas do Nilo é atualmente menor do que antes da construção deste e de outros reservatórios ao longo do curso, uma vez que a perda de evaporação é a maior na superfície dos lagos, tá? Então, falou um pouco das características aí do Nilo, né? Falou também que ali naquela região ali, né, o Lago Nasce, né, ele foi formado também a construção da grande barragem, tá? De Assuã, muito importante, tá? Pode cair também na prova ou em um dos exercícios de vocês. Observe essa situação. Se eu perguntar sobre o Lago Nasce, tá? Fiquem cientes, de uma forma a controlar o regime hídrico do Rio Nilo no Egito. Aqui a gente também tem, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Acredito que estejam conseguindo ver. Aqui é uma vista panorâmica do Templo de Ramsés II, em Abu Simbel, às margens do Lago Nasser, tá? Ali no Egito. Essa foto que foi tirada em 2015, tá? Aqui era o Templo de Ramsés II, tá? Um farol muito importante, tá ok? Ah, Então, falei sobre Abu Simbel, né? Agora, com relação a essa foto aqui, né? Falei sobre o Templo de Ramsés. Abu Simbel é o sítio arqueológico constituído de dois grandes templos escavados na rocha. Os dois templos de Abu Simbel não estão onde originalmente foram construídos, devido à construção da barragem de Assuã. O nível das águas do rio Nilo iria subir e encobri-los. Para evitar a perda dos templos na década de 1960, com a ajuda da Unesco, os templos foram transladados, tá? Ou seja, eles foram deslocados de um ponto para outro, né? Do seu local original. Foram cortados em blocos e transportados bloco por bloco para o lugar onde estão agora, tá? Em Ambu-Simbel. À época houve grande preocupação internacional quando o governo do Egito ele decidiu construir uma grande barragem ali, tá ok, gente? O que inundaria o vale no qual se encontravam alguns tesouros da antiguidade, entre eles os templos de Abu Simbel, tá? Então, vocês verem como é a importância, né, desse sítio arqueológico, tá ok? Para aquela região. Em 1959, a Unesco ela promoveu uma campanha internacional para obter doações com vista a salvar os monumentos, os templos de Ramsés II e o Nefertari, tá? Foram desmontados e remontados entre 1963 e 1968 no lugar que estão agora. Esta operação custou 40 milhões de dólares, tá? Acima de posições originais, local onde foram remontados. Os templos foram construídos no local no século 13, tá, gente? Antes de Cristo, ou antes da era cristã, né? Como alguns falam, por onde o faraó Ramsés, para homenagem a si e a sua esposa preferida, Nefertari. Os templos de Abu Simbel estão entre os mais bem conservados do Egito, tá ok? Para vocês verem como foi a perfeição, né? A questão daqueles templos, né? Então, é um templo bem conservado ainda, importante também, né? Fixação aí dessa construção, desse projeto aí do Ramsés II, tá? Faraó daquela época. Aqui, né, a gente vai ver um pouco aqui agora um pouco sobre a expansão urbana em área de risco, né? Desde 2007, a maioria da população mundial ela tornou-se urbana. O outro impacto ambiental que gera bastante preocupação, né, para as autoridades, para os órgãos competentes, tá? Essa situação aí da são edificações que são construídas, né, em áreas de risco, né?
acontece em alguns estados, né? A gente pode dar uma notoriedade aí para o estado do Rio de Janeiro, né? Como eu já falei na aula anterior, né, sobre essa situação aqui, tá? Só estou recapitulando. Na América Latina e mais recentemente na África subsaariana, a acelerada urbanização decorreu principalmente do êxodo rural, né? Que é o deslocamento do povo do campo para a cidade, tá? Ou seja, a migração da parte da população rural que se concentra principalmente em torno das grandes regiões metropolitanas, tá? As grandes cidades. Na cidade, as áreas mais bem dotadas de infraestrutura são as valorizadas, enquanto que, em geral, estão mais distantes do centro ou cujo acesso à mobilidade são mais difíceis, além de desprovidas de determinadas infraestruturas são menos valorizadas. Em áreas densamente povoadas, a expansão das cidades comumente ocorre em terrenos vulneráveis e desastres socialmente, destacamente em encostas de morros, áreas de vazas e até mesmo muito próximos de depósitos de lixo. Em geral, isso se dá por conta da restrição do acesso à maior parte dos imóveis por parcela da população de menor renda, tá ok? Uh, é, Então, a gente percebe, né, que a maioria das pessoas que moram nessas áreas de risco, gente, a maioria delas, dessas pessoas que moram nessa área de risco, são pessoas de baixa escolaridade, pessoas que não têm muitas condições financeiras, elas procuram esses lugares, né, elas fazem o êxodo rural e depois elas procuram esses lugares para habitar, porém, existe essa consequência aí, né, que quando dá uma chuva, aquela chuva ela cai ali naquele solo, né? Que é um solo de encosta, tá? Vocês podem observar aí, né? Então, o solo dele fica encharcado e aí aquela edificação ela acaba desmoronando junto com o solo, tá? Essa aqui é uma vista de deslizamentos de terra, tá? Em Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro, na região serrana do estado, tá? Em 2011 ela foi tirada. Aqui também tá no livro de vocês, tá? Na página 52. Outra situação bem interessante é a chuva, ela causa enchentes e provoca prejuízos também aqui, ó, em Porto Velho, ou seja, aconteceu no Sudeste, mas também no Norte também acontece, tá? Aqui na região Norte também acontece bastante, né? É muito interessante aí essa situação. Então, tem um conceito aqui também, né, de planície aluvial, tá? São superfícies formadas pela deposição sucessiva de sedimentos, tá? Como a argila e a areia transportados pelos rios, o que, em geral, se caracteriza pela base ou áreas periodicamente alagadas, ou seja, quando se fala em planície aluvial, né, a gente está falando, né, em várzea, né, gente? Aqui na região norte é muito conhecido como várzea, né? Essa situação aí de da questão da conhecido como várzea, da planície aluvial, tá? É, Mais uma vez aqui para vocês frisarem, caso caia, né, em alguma atividade ou prova, tá? Vocês já fiquem atentos, né? São superfícies formadas pela deposição sucessiva de sedimentos, tá? Como a argila e a areia transportados pelos rios, tá ok? Uh, Agora eu queria verificar com vocês, tá? Vou chamar vocês aqui para uma outra. Vocês vão me fazer uma atividade, tá? A atividade que vem depois dessa página 52, tá? Façam ela toda e me enviem para vocês que estão online. Para quem está presencial, pode me enviar lá na sala, tá? Aí eu vou agora passar para vocês aqui uma outra situação, tá? A gente vai falar aqui um pouco sobre... Vai falar um pouquinho aqui sobre essa questão aqui dos... Só um minuto, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre outros impactos socioambientais de grande relevância, tá? E eu queria chamar vocês aqui, né, essa página aqui, para a gente ir acompanhando, tá? Aqui a gente
como vocês podem observar, tá? Tem uma frase aqui, tá? De Dalai Lama, tá? Um pequeno texto, né? Nós vamos ler juntos, tá? Quero que vocês leiam comigo. Então, no texto diz assim: nada me surpreende mais que o homem. Ele acaba com a sua saúde para conseguir dinheiro, depois gasta todo o seu dinheiro para recuperar a saúde. Vive como se nunca fosse morrer e morre sem ter vivido. Ou seja, Dalai Lama foi muito ilustre, né, nessa mensagem e, de fato, né, essas coisas elas realmente acontecem, tá? E vem acontecendo no decorrer da história, tá? Da humanidade. Quanto mais fala um pouco sobre a questão do consumismo, né? O consumismo ele é uma coisa que você faz não porque você necessita, mas porque você quer mostrar que você pode, né? E que você também tem condições de ter, né? Então, o ser ele não prevalece, né? Diante do ter. Então, Dalai Lama foi muito bom, né? Em colocar esse texto aí, tá? A gente pode verificar aqui, né, a sociedade do consumo, né? A gente vai falar um pouco sobre essa situação aqui, né, nessa propaganda, tá? A gente verifica também, né, porque a mídia ela influencia diretamente, né, nas suas decisões. Quando a pessoa ela não tem assim uma estrutura financeira que ela possa, né, não ter uma base, né, educacional financeira, ela acaba se deixando levar pela influência da mídia, né? E o consumismo, muitas das vezes você tem coisas em casa, você quando sai para ir pagar uma conta no shopping, na loteria, seja no lugar que for, você acaba vendo outra coisa, né? E a mídia, o consumismo, né? As pessoas elas ficam usando aquilo, vira moda e todo mundo quer usar, né? Seja eletroeletrônico, seja na área de confecção, seja em que área for, aquilo acaba virando, ficando popular e aí acaba gerando aquilo que a gente conhece como o consumismo, né? Você compra, mas só pelo fato de você ter, aquilo já te traz uma satisfação, enquanto que na verdade você nem está precisando. Então, voltando aqui, né, falando sobre o desmatamento, né, que é a situação das florestas no mundo, tá? Desmatamento maciço, tá? Acontece muito aqui na na América do Sul, tá? Aqui nas redondezas da floresta amazônica, tá, gente? Vocês podem observar que é essa área de vermelho, tá? A gente olha aqui também, ó, no continente, numa parte do continente americano, tá? A parte do norte aqui, na América do Norte, a gente observa que aqui ainda tem uma cobertura florestal estável, tá? Nessa região aqui, onde fica os Estados Unidos e o, principalmente mais não tanto os Estados Unidos, mas sim o Canadá, tá? Aqui na região do Ártico. Aí temos também, aqui embaixo, uma cobertura florestal em ligeiro crescimento, né? Também nessas regiões aqui a gente observa, tá? Estados Unidos, né? A gente olhar aqui também, vindo aqui para toda a parte da Eurásia, tá? A gente observa nessa região aqui todinha, né? Ainda tem ainda uma cobertura florestal estável, né? E uma outra aqui em ligeiro crescimento, tá? Onde eu estou passando o cursor do mouse, tá ok, gente? Aqui na África subsaariana, também ainda tem uma cobertura estável, aqui onde fica localizada a floresta do Congo, tá? Um pouco mais acima já é o deserto do Saara, já não tem. E aí, olhando aqui também para a parte da Oceania, a gente, naquelas milhares de ilhas, ali lá na região da Micronésia, tá? Tem desmatamento maciço também, e tem também cobertura vegetal estável, tá ok? Ah, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão da Amazônia, tá? Sobre os desmatamentos, tá? Essa aqui é uma área desmatada na floresta amazônica, tá? Ali no Pará, tá? Ela tá desse jeito aqui. Geralmente eles fazem esses desmatamentos para transformar em pastos, tá? Ah, outra situação bem interessante é a questão do a questão das queimadas, tá? Ah, se vocês pararem para observar, pessoal,
Vocês vão ver aqui que as emissões brasileiras de carbono para a atmosfera, 30% é a queima de combustível e 70% é a mudança de uso do solo, ou seja, tem mais queimadas de que mesmo a queima de combustíveis, tá? Isso é um alarmante, né, diante da situação em que nós vivemos, tá? Como um país continental responsável pela maior floresta do mundo. Biodiversidade também ela fica ameaçada, né? Que conforme vai acontecendo essas queimadas, as, essa biodiversidade também os animais eles se afastam, né? Do seu habitat natural. Muitos deles morrem também, ficam extintos, tá? Essa outra situação aqui é os hotspots da biodiversidade no mundo, tá? É bastante interessante, temos um mapa mundo, fica distribuído aqui um pouco na América do Sul, depois na América Central, tá? Enfim, aqui também a gente tem alguns países com maiores áreas florestais, países com as maiores áreas de floresta, tá? Percentual de total de florestas remanescentes do mundo, tá? Na Rússia tem 20,1, tá? No Brasil tem 12,9% ainda, tá? No Canadá ainda tem 7,6, que são as coníferas, né? Responsável ali, que elas são desmatadas, mas de maneira sustentável, tá? É feito sempre um reflorestamento, e aí a gente consegue verificar que eles já têm, né, já se educaram o suficiente ambientalmente para fazer o remanejamento desse material, utilizar e depois levar ele de volta para o seu habitat natural, mesmo que leve anos, tá? Temos os Estados Unidos também, 7,5, logo atrás do Canadá. Temos a China, Demográfica do Congo, Democrática do Congo, aliás, perdão. Temos também a Austrália, a Indonésia, tá? E a Índia ali embaixo, tá? Com 1,7 junto com o Sudão. Indo mais um pouco para cá, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da desertificação, tá? Desertificação aí, que é bastante interessante também. A gente falar um pouco sobre essa situação, tá? A desertificação na região, aqui na região do Sahel, tá? Na África. Aqui, toda essa região aqui que fica na África do Norte, tá? É a África, tá? Que é o Sahel. Aí vem Marrocos, Saara Ocidental, Argélia, Líbia, Egito, Níger, tá? Mali, Costa do Ghana, Marfim, Chad, Sudão, tá? Etiópia. Todos aqui são países africanos de domínio saeliano, tá? E faixa saeliana de 6.400 quilômetros do Oceano Atlântico, tá? Tá aí para o nosso conhecimento. Aqui a gente tem um mapa mundial, né? Sabemos, tá bem dividido, tá? Um mapa temático que fala na questão dos solos, tá? Da degradação dele. Pessoal, aqui, se você for olhar aqui a legenda, né? A gente vê que esses que estão de vermelho estão muito degradados e os que estão de roxo estão extremamente degradados. Então, essa é a atual situação no mundo inteiro, tá? Com relação à degradação dos solos, né? Devido à exploração, atividade de mineração em todo esse lugar, tá? Todo esse lugar sofre aí com essa situação aí, né? Que é drástica, né? A gente pode observar aqui que na América Central temos aqui uma erosão hídrica, tá? Nesse lugar, temos alterações químicas também aqui, tá? Nessa região aqui, tá? Do Brasil, tá? E seus países fronteiriços, tá? A gente vem aqui um pouco para a África, a gente observa que no norte da África aqui tem a erosão eólica, tá ok? Temos também a erosão hídrica, temos a degradação química também, tá? Erosão aqui na Ásia, erosão hídrica, ou seja, temos a erosão eólica. Então, através daí, né, desse mapa, a gente consegue ter uma noção de quanto o solo está sendo degradado no mundo, tá? Passando, aí a gente vai falar um pouco sobre a questão da poluição, tá?
A poluição ambiental é uma mudança indesejável no ambiente, geralmente a introdução de concentrações exageradas de substâncias prejudiciais ou perigosas. Calor ou ruído geralmente provocada pelas atividades humanas. Tipo de poluição ambiental, poluição atmosférica do ar, poluição hídrica, das águas do rio e do mar, poluição do solo, poluição sonora e poluição visual. Ou seja, a gente tem todos esses tipos aí, temos 5 tipos de poluição e mais outros, tá? Mas esses são os principais, os que mais geram um certo degradação ao meio ambiente, tá ok, pessoal? No mais para cá, nós temos aqui a questão da poluição, tá? O fenômeno da inversão térmica, não sei se eu já falei para vocês, mas se não falei, eu vou falar, tá? A inversão térmica, temos aqui a situação térmica normal, né? Ou seja, acontece uma troca, né, de ar atmosférico aqui, a frio, um ar mais pesado, ele desce, tá? Aí, aqui nessa região onde ficam as metrópoles, aí vem um ar quente, tá? Um ar quente mais leve e o resfriamento de novo. E eles ficam fazendo esse ciclo. Na inversão térmica, o ar quente ele é mais leve e o ar frio é mais pesado. Então, o que que significa? O ar frio ele fica ali naquela região, né? Gera um certo embaçamento. É uma região mais propícia para se acontecer problemas de saúde, né? Problemas respiratórios, como bronquite, pneumonia, é, é, tuberculose, enfim. Aqui a gente pode falar um pouco sobre a questão da ilha de calor. A gente vê nesse gráfico aqui, a gente pode observar que tem algumas regiões, como por exemplo a região rural, temos a região residencial, comercial, a região das cidades, as residências urbanas, parques, residências suburbanas. De todas elas, né, o gráfico está mostrando aí que as cidades que proporcionam os maiores índices de ilhas de calor. É, falar um pouco aqui também da chuva ácida, tá, gente? Essa questão aqui da chuva ácida é muito importante também. Vamos entender um pouco aqui sobre a química da chuva, tá? A química da chuva ela acontece da seguinte forma: geralmente a poluição de fábricas e veículos elas reagem com o vapor da água das nuvens para formar alguns ácidos, né? Ou seja, a gente sabe que toda a água ela já é um pouco ácida por si só, né? Devido aos gases. Porém, o que que acontece? A queima de alguns minerais, como por exemplo o carvão mineral, e a queima das queimadas, né? A fumaça das queimadas. Temos também aqui os gases emitidos pelas indústrias, né? Tudo isso eles geram, né, umas substâncias químicas, né? Como por exemplo os óxidos de enxofre e o óxido de nitrogênio. Esses dois componentes químicos, ao chegarem até a atmosfera, eles se misturam com o hidrogênio, que tem uma presença abundante dentro do nosso planeta. E aí o que que acontece é aquilo que a gente conhece como a chuva ácida, tá ok, gente? É bem interessante. Então, as consequências da chuva ácida já aconteceram em grande escala na Europa, né, em alguns países nórdicos, tá? Aqui é uma conífera, né, que foi atingida pela chuva ácida e olha o que aconteceu aqui com ela, tá ok? Muito perigoso mesmo. Áreas mais afetadas pela chuva ácida, porque no mundo, ó, áreas afetadas pela chuva ácida no mundo, aqui nós temos os estados, os países nórdicos aqui, tá? Aqui no norte europeu, devido a alguns problemas que aconteceram no passado, né, envolvendo a Alemanha, Polônia, República Tcheca, tá? Que elas queimavam muito carvão mineral e aí ocorreu esse tipo de situação. Aqui indo para a América, nós já temos algumas regiões aqui nos Estados Unidos, né, que acontece muitas chuvas ácidas devido à grande emissão de gases que são lançados na atmosfera, tá? Aí, como eu falei para vocês, o dióxido de enxofre mais o nitrogênio eles se unem na atmosfera juntamente com o hidrogênio e aí acontece esse fenômeno que a gente conhece como chuva ácida, tá? Então, pessoal, eu queria aproveitar a oportunidade, agradecer vocês, tá, por mais uma aula. Nós ficamos por aqui, tá?
Eu desejo tudo de bom, que vocês possam assimilar o conteúdo, façam a atividade que eu vou passar aqui de 1 a 8 questões, tá bom? Uh, Façam também as atividades do livro, tá? Que semana que vem eu já vou querer esses livros aí, vocês vão ter que me apresentar, ou sendo pelas redes sociais, tá? Aplicativos, né, de WhatsApp, ou para quem está presencial, você me envie essas atividades do livro didático feitas até agora, tá? Que é o capítulo das questões socioambientais. Você me envie ou você me envia pela internet ou você me envia pelo presencial, lá dentro da sala de aula. Eu prefiro que seja no presencial, que eu possa dar o visto de caneta, tá? Quem está online, a gente vai ver como é que a gente pode fazer, tá? Eu vou dar o visto também, como eu já venho dando, tá? Mas de maneira digital. É isso, eu queria agradecer, tá? Se estudem, se preparem, né? As provas de vocês já estão quase todas elaboradas, tá? E as provas do segundo bimestre já acontecem para o mês que vem, e as provas finais, tá? Eu vou solicitar um trabalho também para vocês, tá? Espero que todos observem, tá? E façam o trabalho com as mesmas normas pretendo é, que eu pretendo fazer, tá? De acordo com as normas que o El Shaddai solicitou, tá? E envolvendo a BNT também. Tá ok? Muito obrigado, tá? Se liguem nas aulas aí e até a próxima, pessoal. Tchau.